dia a todos. Declaro aberta a sessão ordinária desta primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nesta data de 5 de novembro de 2024. Leitura, discussão e aprovação data da sessão anterior. Desembargador Expedito Ferreira. Desembargador Dilermando Mota. Desembargador Cornélio Alves. Também. A unanimidade. Expediente. Não havendo expediente, na ordem administrativa, a presidência propõe votos de boas-vindas ao doutor Maclennon Lira dos Santos Leite, segundo promotor de justiça da comarca de Macau, que acompanhará a presente sessão em substituição à procuradora doutora Jeane Marinho, que se encontra de férias. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Excelência. Fico muito feliz por esta oportunidade de estar aqui próximo à sabedoria de Vossa Excelência. Será um prazer para nós e com certeza Vossa Excelência colaborará para dar mais qualidade às nossas decisões. É sempre uma experiência boa para nós, operadores de direito, conviver aqui no colegiado, que é bastante diferente dos magistrados monocráticos, como Vossa Excelência está acostumado. Seja bem-vindo, portanto. Participará da sessão para efeito de ampliação do quórum o desembargador Ibanez Monteiro. Também informo aos presentes e aos colegas desembargadores Dilermando, Expedito e Cornélio que a sessão será encerrada às 10 horas, em virtude de uma convocação da presidência para uma reunião a respeito de assuntos administrativos deste tribunal que requer a presença de todos nós. Assim, repetimos aquele nosso apelo aos advogados, dentro do possível, respeitado o tempo legal, que possam cingir as suas defesas orais ao foco da questão. Mas, repito, fica respeitado o tempo de cada um. Não apenas aos advogados presentes aqui pessoalmente, fisicamente, mas aos advogados presentes virtualmente que acompanham a sessão através da internet. Dando prioridade aos advogados presentes, nós temos o primeiro processo do Dr. Keison Cristiano, da minha relatoria, o número 10. Com a palavra, doutor, se preparem que o seguinte é o doutor Edson Fernandes, ao 13 do desembargador Expedito. Vossa Excelência, fala por... Bom dia, Excelência. Eu falo pelos apelantes, que são autores da ação. Pois não. Pode. Muito bom dia, excelente senhor presidente desembargador Cláudio Santos, em nome de quem saúdo os demais desembargadores, desembargador Cornélio, desembargador Expedito, desembargador Dilermando, sem deixar de prestar aqui a minha singela bom dia ao doutor Maclennon, excelente senhor representante do Ministério Público nesta Câmara, excelentíssimos colegas advogados, senhores serventuários, demais que estão assistindo pela sessão virtual. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, Excelência, porque o ponto controvertido aqui é um só. O caso sob julgamento neste colegiado envolve o interesse de uma incapaz, à época dos fatos, com 4 anos de idade, que frequentava o estabelecimento educacional demandado e foi, num momento de reunião coletiva com outros coleguinhas de sala, retirada do ambiente do convívio dessas crianças, puxada pelo braço e amarrada a uma cadeira de alimentação no espaço reservado, a pretexto de uma espécie ou modalidade de contenção educativa do que seria, na linguagem dos réus, um comportamento violento que precisava de uma intervenção mais enérgica. O detalhe principal desse processo, que foi percebido inclusive pelo órgão do Ministério Público em primeiro grau e ratificado em segundo grau, é que foi carreado aos autos cópia da agenda escolar da criança, de mais de 1 ano de frequência ao estabelecimento escolar, no qual o comportamento anotado era de um comportamento excelente, exemplar.
Ou seja, uma criança para a qual nunca havia sido noticiado qualquer destempero, qualquer desvio de comportamento dentro do ambiente escolar, de repente passou a ser uma criança violenta que precisava, repita-se, ser arrancada pelo braço e contida por 3 adultos amarrada a uma cadeira de alimentação. Essa cena está gravada, está juntada aos autos do processo e foi dado destaque, tanto pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau quanto ao de segundo grau, à irracionalidade e à desproporcionalidade da conduta dos supostos educadores. Então, a pergunta que se faz, a retórica pergunta que se faz é: que modelo de educação compatível com o nosso arcabouço normativo, que tem lá a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, destacada no artigo 227 da Constituição Federal, é compatível com esse tipo de procedimento, repita-se e abram-se aspas aqui, a educadores? Não existe. Assim como Vossas Excelências, eu fui de uma época, de uma geração que a gente pode dizer que a educação utilizava métodos pouco ortodoxos, mas isso não é compatível com os tratados em que o Brasil é signatário de proteção integral à criança e adolescente, ao nosso arcabouço normativo, se a gente fizer um diálogo de fontes aqui da Constituição Federal com o Estatuto da Criança e do Adolescente, você pegar uma criança de 4 anos de idade, retirá-la abruptamente da sala de aula puxada pelo braço e amarrá-la a uma cadeira de contenção, repita-se, sem nenhum histórico anterior de violência, sem que os pais tivessem sido comunicados anteriormente para ser convidados à escola para discutir ou conhecer melhor o ambiente doméstico, o ambiente familiar, porque a gente sabe que a responsabilidade pela educação ela não é isoladamente da escola, é também da família e de toda a sociedade. Mas o fato que está em riste aqui é que a sentença construiu uma espécie de correlação lógica, mas na nossa concepção absurda, com o método utilizado pelo estabelecimento de ensino demandado e a finalidade do processo pedagógico, desconsiderando que a gente está diante de uma criança de 4 anos de idade, um ser em formação, uma criança que precisa de orientação porque ela está em desenvolvimento. Então, é irracional, é irrazoável pensar que amarrar uma criança a uma cadeira de alimentação para o fim de conter eventual episódio de violência, e a própria sentença destaca isso, o que foi apontado em sede de embargo de declaração, essa contradição, como é que um episódio aleatório, acidental, na linguagem da própria sentença, pode ser considerado como um pressuposto lógico ou válido para justificar o comportamento posterior dos supostos educadores. Então, o foco da nossa pretensão é a reforma da sentença para que seja reconhecido que houve uma violação flagrante e inconteste dos direitos da imagem e da personalidade dessa criança, que atingiram, assim, de forma inegável a sua honra, a sua imagem. E, por isso, seria um pressuposto válido para uma indenização por danos morais. Esse é o ponto que eu venho aqui defender em tribuna para trazer a reflexão de Vossas Excelências, para que seja corrigido esse episódio, porque, em permanecendo a sentença, repito, vai se criar uma correlação lógica entre amordaçar uma criança e métodos aceitáveis de tratamento pedagógico da educação brasileira. É como encerro, agradecendo a Vossas Excelências. A sentença está mantida à unanimidade. Na sequência, o número 13, inscrito o doutor Edson José Fernandes. Excelência, pela ordem. Marco Antônio Silveira Martins Duarte, como apelante, e doutor Edson José Fernandes Ferreira como apelado. Fala primeiro o apelante. Tá, peraí. 3 aqui. É porque está na outra sequência. Excelentíssimo desembargador Cláudio Santos, presidente dessa primeira Câmara Civil, em nome de quem... Alô? É porque eu sou muito alto esse microfone. Em nome de quem eu cumprimento os demais integrantes dessa egrégia Câmara. A matéria posta a dizer
dessa egrégia Câmara diz respeito a uma ação monitória lastreada em contrato de cessão de crédito, prestação de aval e outras avanças, manuseada pela FAN Securitizadora S.A. em face da Companhia Usina São João e outros. A juíza de primeiro grau, ignorando a natureza jurídica da empresa e o próprio contrato que foi apresentado, entendeu por classificar a operação de securitização como se fosse de fomento mercantil. E arrimada na construção jurisprudencial de que são nulas as cláusulas que obrigam ao cedente qualquer responsabilidade com relação ao pagamento dos títulos, julgou improcedente a ação inicial. Acontece, doutos julgadores, que a juíza não observou que, na instrução processual, mais precisamente no ID 121.07.232, restou demonstrado que os títulos cedidos na operação, as duplicatas, não corresponderam à entrega das respectivas mercadorias, ou seja, não tinham lastros. E, nesses casos, a teor do que disponibiliza o artigo 295 do Código Civil, não há como afastar a responsabilidade do cedente. Ou seja, ainda que fosse caracterizada uma operação de ou de fomento mercantil, ainda assim não tinha como afastar a responsabilidade dos cedentes, e numa ação monitória, a juíza de primeiro grau deveria ter julgado procedente e constituído o título executivo judicial. Essa matéria não é estranha dessa Câmara Civil. Em julgado recente de relatoria do desembargador Expedito Ferreira, apelação civil 0800-598-04-2017, foi julgada à unanimidade um recurso da FAN Securitizadora, um recurso de apelação determinando a reforma da sentença de primeiro grau, constituição do título executivo e retorno à origem para cumprimento da execução. Igual entendimento tem sido firmado na terceira Câmara Civil desta Corte de Justiça. Em apelação civil de relatoria do desembargador Amilcar Maia, 0800-082-91-2017 e 0800-03-66-2017, bem como um julgado de relatoria da juíza convocada Neise Andrade, de número 082-3662-77-2016, todos providos à unanimidade, determinando a reforma da sentença de primeiro grau, com a constituição do título executivo e retorno à vara de origem para o cumprimento da execução. De modo, Excelência, que o presente recurso visa unicamente sanar a omissão, o equívoco do juiz de primeiro grau, que, afastando e sem infirmar a operação e sem que haja sido demonstrado na instrução processual qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, julgou improcedente a ação. São essas as razões recursais em apertada síntese, Excelências. Muito obrigado pela atenção. Palavra advogado da outra parte. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor desembargador, relator Expedito Ferreira, excelentíssimos senhores desembargadores Cornélio Alves, Dilermando Mota e Cláudio Santos, douto representante do Ministério Público Estadual, colegas advogados, conforme já explicitado, trata-se resumidamente de apelação civil interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido monitório deduzida pela apelante à inicial. Da simples leitura da decisão de mérito aqui combatida, extrai-se a questão litigiosa de facílimo deslinde. Ainda no ano 2013, as partes celebraram contrato por meio do qual
a Companhia Usina São João cedia créditos em favor da apelante em uma típica operação de faturização. Uma típica operação de faturização. Embora a apelante insista na tese de que o ajuste celebrado entre as partes não se tratava de um contrato de fomento mercantil, esta não é a realidade que exige dos autos. Conforme assentado em perícia judicial, restou demonstrado que o alegado crédito cobrado na presente ação decorre de títulos devidos por terceiros e que foram sacados pela apelada e vendidos à apelante no bojo de uma operação de factory, de compra de créditos. Como se não bastasse, consoante confessa a apelante, as operações por ela realizadas são de compra de faturamento mediante cessão de créditos decorrentes de vendas a prazo, ou seja, típica operação de factory. Mesmo porque, se assim não fosse, tratar-se-ia de operação bancária realizada por empresa não autorizada pelo Banco Central do Brasil, o que, de qualquer forma, ensejaria a nulidade do contrato celebrado, além de caracterizar crime, conforme bem reconhecido na sentença. Como se sabe, em operações desta natureza, o faturizador efetua o pagamento ao faturizado pelo valor do título negociado e realiza a cobrança diretamente aos emitentes ou sacados. A compra, ademais, é negociada com deságio para compensar o risco de eventual inadimplemento. E por tal razão, como pontuou a douta juíza de primeiro grau, a previsão de cláusula de compra e responsabilidade da apelada é em tudo e por tudo eivada de nulidade. Nesse sentido, senhores desembargadores, copiosos são os precedentes deste Tribunal de Justiça, inclusive recente, do ano de 2023, segundo o qual, em contratos de fomento mercantil, o faturizador assume os riscos decorrentes do inadimplemento e que eventual cláusula de recompra e de garantia, no caso de falta de pagamento, é nula e incompatível com a atividade de fomento mercantil. Ainda no mesmo norte, é a tranquila e repetida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a faturizadora não tem direito de regresso contra a faturizada sob a alegação de inadimplementos dos títulos transferidos porque esse risco é da essência do contrato de factory. A impossibilidade de regresso decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de factory. Por outro lado, já em arremate, o laudo pericial acostado aos autos explicita que a apelante, nas diversas operações realizadas com a apelada, fez inserir juros bem acima do limite legal nesse tipo de operação, além de proceder à prática de capitalização ilegal de juros, inclusão ilegal de multa de 10%, com a incidência ainda de juros sobre multa. Logo, ainda que se entendesse como válida a cláusula de recompra, o que se admite por mero amor ao debate, vez que se sabe inválida e ilegal em todo e qualquer aspecto. Ainda assim, a apelante não seria credora da quantia que alega ter direito. Finalmente, consoante se verifica de um simples exame dos títulos de crédito cedidos pela usina São João à apelante, cujas cópias repousam nos autos, não consta deles o aval dos apelados pessoas físicas, existindo apenas a assinatura em endosso da apelada Companhia Usina São João. Bem se vê, por qualquer ângulo que se analise os fatos em litígio, ressai claríssima a impossibilidade da reforma da sentença, que, lastreada em forte prova documental e pericial, deve ser mantida por seus próprios inafastáveis fundamentos. Por tais razões, os apelados pedem o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença atacada. Agradeço a atenção dispensada por Vossa Excelência. Desembargador Expedito Ferreira.
Eu ainda não tomei uma posição, quero parabenizar ambos os advogados pela apresentação oral, mas eu vou pedir vista dos autos para melhor me inteirar de alguns detalhes que ainda me restaram em dúvida. Após o voto do relator, acompanhado pelo desembargador Cornélio Alves, pediu vistas do desembargador Dilermando Mota. Eu vou aguardar o voto vista. Vai aguardar. Pois não. Doutor Igor Dantas, o 17 da relatoria, desembargador Dilermando. Número 17. 17, obrigado, senhor. Esse processo tem suspeição dos desembargadores Expedito e minha também. Então não pode, né? Aliás, no meu caso é impedimento, tá? Então não pode. E não pode ser votado agora, doutor. Vai, desembargador Ibanez. Eu acredito que ele dá na outra sessão. Teria né? que vir dois, Teria que vir dois, né? Não pode ser julgado hoje. Sim, um só. Não pode ser julgado hoje. Porque nós vamos encerrar 10 horas, ele está na outra perfeito. sessão, não tem como vir. Ok? Doutor Antônio Roberto, 9. Pois não, doutor. Bom dia, excelentíssimo desembargador Cláudio Santos, presidente da Câmara, em nome de quem saúdo todos os presentes. Venho aqui falar em nome da apelada e serei breve, em razão da brevidade da sessão de hoje. Bom, trata-se basicamente de uma tentativa por nós de manutenção de uma sentença de primeiro grau que reconheceu por nula a conferição de um débito que vinha sido cobrado pela apelante em face do posto que patrocino. E a situação de fundo desse processo é muito simples, Excelência, porque a gente fala a gente precisa trazer o aspecto processual que foi abordado nele. Ao autor incumbe provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu incumbe provar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor. Enquanto autores da ação, nós dissemos que os valores que pagamos dizem respeito a todos os débitos que tinham em face da apelante. Você está falando pelo posto. Pelo apelado, pelo posto. Tá, doutor Roberto, esse processo, ele foi um dos processos que na sessão passada eu disse que ia retirar de mesa para reapreciação, porque eu cheguei de férias dia 20 e não deu realmente tempo de rever todos os processos que estavam em pauta. Pois não, Excelência. De maneira que Vossa Excelência desculpe, mas eu vou retirar o processo de mesa para analisar novamente. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Na próxima sessão, com certeza, se Deus quiser, assim nos permitir, estará aqui para julgamento. É o 9. O 17, doutor Lucas, foi agora, não é? 17? Não. Não pode. O 5, doutor Carlos Sévolo, é o 5 da minha relatoria. Doutor Carlos Sévolo está presente ou alguém por ele? O 5 é da minha relatoria. Pois não, Excelência. Com vista para o desembargador. O 21, desembargador Cornélio. O 5. Não, vai fazer sustentação. Eu estou chamando o desembargador. Doutor Carlos Sévolo está. Não está. Não está. Eu vou fazer por ele. Então, por que não vai para a tribuna, meu amigo? Vamos para frente. Mas faça as defesas. Faça a defesa. Doutor representa quem no 5? O apelado, né? Porque aqui ninguém sabe quem é apelado nem quem é apelado. Com a apelação é um problema. O nome. Oi.
É William Benigno de Oliveira Moura. Ok. É o apelante. É o apelado. É porque aqui tá, aí tá um equívoco, tá como apelante. Ele é apelado, o William? O William é apelado, né? O William é o apelado. No nosso sistema está como apelado. Tá. Pois não, doutor. Então está correto, não é isso? Mas tem vistas. Tá bom. Primeiramente, bom dia. Bom dia a todos. Tá correto. Bom dia o desembargador Expedito, desembargador Dilermano, ao desembargador Cláudio Santos, relator, desembargador Cornélio, né? Esse processo aí, ele é um processo que, além dessa natureza jurídica, ele tem uma natureza sentimental, porque envolve os meus pais e a minha família, né? Então é com muito orgulho que eu venho fazer aqui essa sustentação oral. Trata-se de um pedido, né, nosso da manutenção da sentença, né, que reconheceu a rescisão de um contrato de compra e venda, de promessa de compra e venda. Antes de qualquer coisa, Excelência, eu gostaria de só destacar a condição do apelante, né, que ele alega um desconhecimento, ele alega uma surpresa em relação ao contrato, mas o apelante, o senhor Caio, dentre 2005 e 2018, era um tabelião, né, nomeado por este tribunal na comarca de Santo Antônio. Então, nós não estamos falando aí de uma pessoa que não tem experiência em legalização de imóveis. O que é que destaca os autos? O que é que destacou o apelante? Que nós celebramos o contrato, segundo ele, houve uma surpresa na condição legal do imóvel, e por isso ele deixou de quitar e adimplir os pagamentos. Entre setembro de 2019 a março de 2020, aproximadamente 7 meses, o apelado, o senhor William, de todas as maneiras tentou manter o contrato vigente, solicitando reuniões, notificações, informações, e o apelante quedou-se inerte. Tão somente quando foi encaminhada uma notificação de rescisão contratual extrajudicial é que o apelante começou a, entre aspas, produzir a sua defesa. Em sede de agravo de instrumento, de um pedido de reintegração de posse que nós fizemos aqui, esta Câmara concedeu a reintegração de posse do imóvel, concedeu a manutenção daquela situação e, consequentemente, devolveu o imóvel ao senhor William durante, que já hoje nós está completando 4 anos. Excelência, o que os apelantes alegam é que pagaram 80% do valor do contrato, quando, na verdade, eles colocaram como pagamento um imóvel indisponível, né, que só tiraram a eventual indisponibilidade depois que o desembargador Cláudio Santos determinou vamos dizer assim, uma suspensão para composição entre as partes. Mesmo assim, os réus não cumpriram com o acordo, nem cumpriram com a determinação. Então, Excelência, está claro na sentença, está claro nas decisões dessa primeira Câmara, está claro nas provas trazidas aos autos, que, ao contrário do que os desembargadores, ao contrário do que o apelante alega, que houve surpresa, que não sabia da condição do imóvel, que, entre outras razões, foi, segundo eles, a razão para deixar de pagar o contrato, todas essas situações, foi claro que não há nenhuma prova nos autos que diga ou que demonstre essa surpresa. Até porque como eu disse, de setembro de 2019, que foi a data que deixaram de começaram a não adimplir o contrato, até março de 2020, quando nós ajuizamos a ação de reintegração de posse, a única coisa que eles fizeram foi apresentar uma contranotificação
por uma situação que já foi, inclusive, decidida por essa Câmara aqui, né? De que aquela contranotificação não afastava a prova dos autos. Então, desembargador Expedito, que vai pedir vistas, né? Desembargador Cláudio Santos, que nas decisões foram cristalinas, foram observando vamos dizer assim, a prova dos autos, né? E a qual eu já agradeço, né? Pela sensibilidade, né? Que pontuou, né? E que nós estamos diante aqui de um caso onde a má-fé, onde a burla ao direito, a burla ao sistema está pontuando aqui. Porque em todas as maneiras, numa decisão do desembargador Expedito, determinou que não houvesse nenhuma modificação no imóvel. Os réus foram lá e fizeram. O desembargador Cláudio Santos, perdão. O desembargador Cláudio Santos determinou que não houvesse. Os apelantes foram lá e fizeram a reforma. Determinou a suspensão. Continuaram a fazer a reforma, e isso é aprovado nos autos. Então, o ato atentatório à justiça está claro. Em determinada situação, quando já da reintegração de posse, tentaram induzir o desembargador Cornélio, desembargador Dilermano, induzindo a erro. Esperaram um plantão e informaram que não tinha ocorrido a reintegração, quando isso já tinha ocorrido há uma semana. Então, nós estamos diante aqui de um caso, primeiro, familiar, que me choca, né? Segundo, de uma situação que está patente o descumprimento contratual e a tentativa deliberada de permear caminhos que não são da justiça. Então, é com orgulho que eu faço essa minha primeira sustentação oral numa causa particular, e eu estou hoje na mão de Vossas Excelências. Aliás, minha família hoje está na mão de Vossas Excelências. E eu espero, com a maior clareza, conhecendo os desembargadores, conhecendo cada um de vocês, e o senso de justiça que cada um de vocês tem, que essa decisão ela seja mantida. Porque não há como um trabalho de 40 anos ser jogado a essa situação para um cidadão que tão somente em todos os momentos processuais tentou burlar a justiça do Rio Grande do Norte e não vai prevalecer. É assim que eu encerro a minha sustentação oral e já agradeço. Excelência, um pedido de esclarecimento. Vossa Excelência fez referência à minha pessoa como tendo funcionado num plantão nesse processo? Na realidade, Excelência, já havia acontecido, só para esclarecer, já havia acontecido a reintegração de posse em outubro de 2020, né? E uma semana depois, os réus ingressaram no plantão que estava destacado como Vossa Excelência, informando que a reintegração não havia ocorrido, né? Tão logo eu vi a distribuição do processo, eu acionei, na época, a assessoria de Vossa Excelência, que prontamente nos atendeu e, consequentemente, observou que ali já tinha perdido o objeto, já tinha destacado qualquer situação e afastou aquela decisão ali naquele momento. Então, não funcionei no processo. Eu não funcionei nesse processo do plantão, até porque não é matéria de plantão, não é isso? Não é matéria de plantão, perdão. Não é matéria de plantão. Não então, matéria. Vossa Excelência fez referência que eu fui induzido, eu teria sido induzido a erro. Tentou induzir, eu disse tentou induzir, não foi induzido. Mas Vossa Excelência fez, é importante o esclarecimento, né? Sim. Eu teria sido induzido a erro e funcionei no plantão. Nem é matéria de plantão, esclareça-se por oportuno, não é? Ok. O que eu estou entendendo é que o advogado está falando em causa própria, particularmente, está um pouco nervoso. Quer um pouco d'água, doutor? Eu aceito. Um pouquinho d'água, por favor. E aí ele disse que, por não ser matéria de plantão, teria tentado no plantão uma tutela. Justamente. Que era absolutamente, vamos dizer assim, imprópria para o plantão, porque já havia uma decisão, não é isso que Vossa Excelência disse? É isso mesmo. Então eu estou apenas esclarecendo o que eu entendi. Agora está esclarecido, mas foi dito que claro. eu fui induzido não, a erro. Fica então, bem esclarecer. É importante esclarecer, né? Porque a luz do sol é que clareia tudo, não é? Amém. Vossa Excelência ainda tem algo a dizer?
Eu só quero pontuar Pois não. uma situação. Por favor. Os réus alegam, né? Aliás, os apelantes alegam que houve cerceamento de defesa quando da não oitiva de uma testemunha. Na época, agravaram pelo indeferimento dessa audiência de instrução e, consequentemente, essa mesma Câmara Civil também afastou esse ponto. Então, todos os pontos, todas as situações, na minha visão, já estão claros e pontuados por essa Câmara. E assim eu encerro minha sustentação e agradeço a Vossas Excelências ter escutado esse pequeno servo. Parabenizar Vossa Excelência. Isso é como cirurgião. Nunca é apropriado que se faça em causa própria. Mas Vossa Excelência aí tem o colega É porque quem ia fazer a sustentação era nosso experiente, capacitado, doutor Carlos Sévolo, mas, de qualquer maneira, tem 2 votos favoráveis a Vossa Excelência e vamos aguardar o voto visto do desembargador Expedito. Ok, eu agradeço. Mantendo a decisão. O 21 desembargador Cornélio. 21. Não cabe sustentação oral. Não cabe sustentação, Excelência. Só eu compareci porque o meu colega advogado da parte agravada requereu e por cautela eu compareci, mas não é caso de hipótese de sustentação oral. Certo. Esse processo é desembargador Cornélio. E está dando... Desembargador Cornélio. 21, dando provimento parcial. Dando provimento parcial, estamos à unanimidade. Na sequência, o 6, doutor Quiá Cortez, que volta à tribuna desta Câmara. Da minha relatoria. Tem a palavra, senhor presidente? Por favor, doutor. Bom dia, senhor presidente, senhores desembargadores, representante do Ministério Público. Eu serei breve, tenho 3 teses de nulidade, mas gostaria de chamar a atenção da Câmara Civil para uma tese e para o mérito. Obrigado, Excelência. Primeira coisa, a Câmara Criminal já evoluiu nesse sentido de que o acordo de não persecução não é mero direito subjetivo. O Ministério Público tem, pelo menos, que fundamentar por que não faz. Nestes autos, nós trazemos essa nulidade. 17 de outubro, agora, a Câmara Criminal evoluiu nesse sentido do acordo de não persecução penal, e nestes autos é um suposto desvio de R$ 5.700 da Câmara Municipal de Santana do Matos. Nós pedimos o tempo todo para fazer um acordo de não persecução civil, onde a lei de improbidade somente requer a restituição ao erário, não fala nem em multa, nem nas outras coisas. E o juiz simplesmente ignora o nosso pedido. O Ministério Público em Santana do Matos ignora, ele fracionou, isso é uma operação que teve em Santana do Matos, ele fracionou em 10 processos e fala, responde a muitos processos, não tem direito a acordo de não persecução civil. Quando a lei de improbidade já modificada, sequer prevê isso. Então, nosso pedido de nulidade da sentença primordial é que o juiz, primeiro, diga ao Ministério Público por que não aceita. E se não aceitar, que envie ao seu superior hierárquico. Essa é a nulidade que eu gostaria de chamar a atenção de Vossa Excelência. O Ministério Público, infelizmente, tem sido avesso aos acordos de não persecução. Tem esborrotado o judiciário de ações de improbidade, mesmo com a lei nova. E quando o réu quer fazer a restituição ao erário, o Ministério Público simplesmente não aceita. Porque ele não quer, não fundamenta. Neste caso, a sentença sequer analisou. Essa é a nulidade que eu chamo a atenção de Vossas Excelências para o direito, pelo menos, de ter a fundamentação da negativa do acordo de não persecução civil, neste caso aqui. Então, a preliminar que eu gostaria de chamar a atenção é essa. Quanto ao mérito, Excelência, há 2 questões que eu gostaria de trazer. A ausência de dolo, de acordo com a nova lei de improbidade, mas o valor da condenação. É reconhecido na sentença que o suposto desvio foi de R$ 5.700. No entanto, manda devolver R$ 44.500, que seria todo o valor pago ao fornecedor da Câmara
de Santana do Mato nos 2 anos que prestou serviço. Ou seja, enriquecimento ilícito do ente municipal e uma sentença absolutamente excessiva e desproporcional contra o apelante que aqui representa, que se chama Arinaldo Florencio Xavier da Costa. Então não vou cansar Vossas Excelências, Vossa Excelência tem experiência em matéria de improbidade, mas, repetindo, gostaria de chamar a atenção para a nulidade de sequer ter sido dada a oportunidade do acordo de não persecução civil e quanto ao valor do ressarcimento, este excesso que configura, claro, enriquecimento ilícito do ente municipal. Muito obrigado, Excelência. Nós temos, está faltando o voto do desembargador Expedito, no 6. Bom, o meu voto é manter na sentença, acompanhar desembargador, são mais 12 ações que o réu responde. O réu que eu digo o acusado lá no processo. Falta o voto de Vossa Excelência, apenas. Nós temos então ainda processos agora da Unimed, 4, 7, 16, 18, 26 e 27. Se pudéssemos, nós todos, doutor Bruno Henrique está, doutora Fernanda, falar por tema, nos processos, se for possível, por tema, nós agradeceríamos, se for possível, com a capacidade de síntese desses grandes advogados que estão sempre aqui, semanalmente aqui, alegrando e enriquecendo a nossa sessão. Hoje eu só tenho um, viu, doutor, da Unimed, e que nem cabe sustentação, que é um agravo em cumprimento de sentença. A não ser que o senhor aceite o pedido. Qual é o número? O 4. O 4 está com os 2. 4 aqui é da minha relatoria, ele está pelo improvimento. Recurso conhecido desprovido. Não cabe sustentação. Então, a sequência, vamos para as teses. Aqui, mas Vossa Excelência, quais são? 15 e 18. 15 e 18 é 16, não? Esse processo da Humana Saúde, eu não funciono, deve ser o desembargador, então, o desembargador, dependendo do... Lermano. No 18 e no 15. Então, o desembargador Expedito vota nesses 2 processos. 15 e 18, ok, desembargador? Ok. Ou depois da sessão, durante a semana ou hoje. Doutora Fernanda, Vossa Excelência vai falar sobre qual o processo? Bom dia. Excelências, eu vou dispensar a sustentação dos demais, mas quero fazer apenas para o de número de ordem 26. 26, pois não. Isso. Desembargador Cornélio. Relatoria do desembargador Cornélio. Pois não. Unimed Natal é parte agravante. Muito bem. Esse processo aqui, segundo está constando, não cabe. Agravo interno, né? Não cabe. Não cabe sustentação, porque é agravo interno, doutora. Está sendo julgado o agravo interno? Está mantendo sua decisão monocrática, do agravo interno. O agravo interno. Certo. Mas E aí o agravo de mérito, instrumento, mais à o mérito frente. será posteriormente. Então, muito bem. Então, agradeço por Bom hoje. dia e obrigado Até pela mais, eu que agradeço. compreensão de Vossa Excelência. Foi o 26 agora e os demais estão julgados no sistema. Vamos ver agora. Algum advogado presente que tenha processo, que tenha sido inscrito para julgamento? Que ela tinha negado seguimento, né? Aí o agravo está mantendo a decisão. Já foi, né? O 1, doutor Sebastião Rodrigues e Adinaldo Patrício, não pode ser julgado porque depende de ampliação. O 2 também. O
3. Pedido de vista do desembargador Dilermando Mota, no 3. Mas já foi feita sustentação. Vossa Excelência haverá de lançar o voto. Ok. Ok. 5, vista ao desembargador Expedito Ferreira. O 6, Tiago Cortez foi julgado. O 7, doutor Bruno Henrique. Pois não. Jasmine Cauni Barbalho. Thalita. Você já foi julgado, né? Não, 7 não. Receta da minha relatoria. Pois não, doutor. Vida. 7. Relator, os advogados ocupam o relator, excelência. Está sendo autorizado o tratamento por tempo indeterminado, consistente na terapia AVA, além daquelas outras que Vossa Excelência está recorrendo de que aspecto? A sentença está sendo mantida por enquanto, né? Antes da fala. Mas Vossa Excelência recorre de que aspecto? Eu entendo que houve um julgamento extrapetita por causa da limitação do tratamento, que não houve discussão no processo, mas se tiver sendo mantida, eu consigo não sustentar. Se a sentença tiver sido mantida nos parâmetros que foi posta, para mim é o suficiente. E o outro ponto seria os honorários da readequação da sucumbência. Deixa eu ver a questão dos honorários aqui para lhe responder com certeza. Os honorários estão 12%, majorando como é praxe nossa. Como foi estabelecido na sentença, então? Aumentando, né? Não, 12. Eu digo assim, os parâmetros. Exatamente. Tudo bem. Então, para mim, resolve. O 8, Daniela Máximo Merck Fonseca e Silva. Associação de Proteção de Benefícios Proprietários de Veículos. É apelada. É o 8. Doutora Daniela. Doutora Daniela, por favor. Posso fazer uso da palavra, Excelência? Bom dia. Bom dia. Nós estamos mantendo a sentença. Vossa Excelência é apelada? Sou apelada, eu agradeço, Excelência. Vou abrir mão da sustentação. Por favor. Obrigado, bom dia para a senhora. Obrigada, bom dia, bom trabalho. O 9 já foi. O 9 foi retirado para reexame. O 10 também já foi. O desembargador Expedito Ferreira é relator do 11, mas foi retirado de mesa para reexame. Olha, o doutor Paulo Coutinho pediu para retirar de pauta, porque ele foi contratado para apresentar novos documentos. Retirar de pauta ou de mesa? De mesa. De mesa. Não, de pauta, senhor. De pauta mesmo. Então, o 11, o desembargador relator pede para... 11 e 12, senhor. 11 e 12, pede para retirar de pauta. Pedido do advogado. Atendendo a pedido da parte. O 13 foi julgado. O 14, Breno Tilon Cachoeira Dantas. Fala pelo apelado. Negando provimento, fica prejudicado aí a... O 15 já foi julgado. Foi Bruno, já dispensou. Mas suspeição minha vai voltar o desembargador Expedito no 15 e no 18, já anotou lá. O 16, N. Bittencourt, advogada inscrita. Não presente, votado. 17, adiado para a convocação de 2 colegas.
18 votado. 19, Deison Santos de Oliveira Rodrigues. Presente, Excelência. Virtual. Pois não, doutora. Doutor Deison está em outra sustentação na segunda Câmara. Irei substituí-lo. Vossa Excelência fazer fala uso da- pela Unimed. Isso, pela apelante. A Vossa Excelência pode identificar seu nome completo e OAB para registrar. Flávia Yuki Costa Rama, OABPE 39247. Pois não, doutor. Relatoria do desembargador Dilermando Mota. Exato. É o 19. Isso. Pois não, doutora. Qual é o tema da defesa do entendimento de Vossa Excelência? Gostaria primeiramente de saudar a todos, bom dia. Essa nossa apelação, Excelências, versa sobre a divergência técnico-assistencial existente sobre o procedimento a ser coberto pela operadora. E no caso de um procedimento bucomaxila, que a operadora, não só a operadora, mas como a junta odontológica que foi instaurada, também entendeu que não eram procedimentos bucomaxilas, e sim procedimentos puramente odontológicos. Por ser procedimentos puramente odontológicos, a operadora não tem a obrigatoriedade de cobrir. Tanto é que deixa eu pegar aqui. Tanto é que na própria conclusão da junta odontológica, que foi completamente favorável à operadora, o desempatador, né, o doutor Marcos Vidal Rivas, ele esclarece que os exames, os materiais e os procedimentos solicitados não têm comprovação de necessidade de realização da cirurgia. Não tem indicação para que, de alguns dos procedimentos, há excesso de solicitação de material, como outros materiais, não só os materiais, como os procedimentos solicitados não se aplicam o exame realizado, não se aplica para a necessidade do beneficiário, né, do apelado. Assim, Excelências, tendo em vista que a junta odontológica foi realizada, tendo o profissional desempatador concordado, ratificado o parecer da auditoria da Unimed Natal, de modo que, segundo as normas, o parecer do desempatador deve ser acatado para fins de cobertura ou não dos procedimentos e dos materiais solicitados. Assim, procedeu a operadora, em razão da conclusão da junta odontológica, negou tanto os procedimentos como os materiais solicitados. Dessa forma, em suma, esses são os pontos a serem considerados para o devido provimento dessa apelação. A junta odontológica foi regular e favorável à operadora. Não há cobertura contratual, já que os procedimentos são puramente odontológicos. Na própria perícia que houve no processo, a perita foi clara em dizer que eram procedimentos eletivos, assim corroborando com a própria solicitação que foi entregue pelo apelado à operadora, sem contar o desequilíbrio financeiro atuarial que haveria caso seja procedente, seja deferida, né, continue, na verdade, incólume a sentença. Assim sendo, pelos motivos expostos, pugno pelo provimento da apelação. Obrigada. Desembargador Dilermando. Há uma divergência, o 19, uma divergência minha relativamente a essa questão da cirurgia bucomaxilofacial.
O 20, doutor Cássio Couto Braga. Aqui, Excelência, presente. Relatoria, desembargador 20, desembargador Dilermando Mota. Isso. Falo pela parte apelada, senhora Maria das Graças de Oliveira. Tem uma palavra? Pois não. Pois bem, gostaria inicialmente de dar bom dia a todos, em especial ao nobre relator, senhor Dilermando Mota. Bom, para tratar especificamente sobre a apelação do Banco Itaú, o Banco Itaú ele inicia a sua apelação... Doutor, com licença, desculpe interrompê-lo pela ordem, doutor. Meu nome é Cíntia, eu sou advogada do Banco Itaú. Nós somos os apelantes, excelências. Não pode interromper assim de sua própria iniciativa. Aguarde um pouco. O processo foi chamado. Vossa Excelência terá a oportunidade de falar, ok, doutora? Por favor. Tudo bem, doutor, é só porque nós que apresentamos o recurso. Eu acreditava que a ordem seria primeiro nós. Desculpe, sim, mas Vossa Excelência não se pronunciou. Chamei o processo. Então, Vossa Excelência vai falar. Tá certo? O senhor quer, doutor, que ela fale primeiro? Bom, o senhor já está durante assim, mas não pode intervir. Vossa Excelência tem que se dirigir ao presidente da Câmara e para a gente alinhar essas questões. Doutor, não consta requerimento do advogado do Banco Itaú para fazer defesa oral, doutora. Mas nós vamos democraticamente aceitar a intervenção de Vossa Excelência. Com a palavra, o advogado que estava falando, doutor Cássio Couto Braga. Ok, Excelência. Então, assim, dando continuidade, né, à minha fala, bom, o Banco Itaú ele inicia falando sobre um cerceamento de defesa porque não teria sido realizada uma audiência de instrução. O intuito do Banco Itaú seria ouvir a parte. Sendo que foi manifestado, inclusive, a apelação é basicamente todo o teor dos embargos de declaração que o Banco Itaú fez no processo, e o juízo da segunda vara civil de Mossoró, de maneira extremamente acertada na decisão dos embargos, fala muito bem sobre todos os pontos. Não há qualquer utilidade, eu até questiono qual seria a utilidade de se ouvir a parte, sendo que desde a petição inicial ela já foi ouvida através de suas petições e por meio dos seus advogados. Então, assim, não haveria qualquer utilidade ao processo ouvir a parte numa audiência de instrução, sendo que todas as alegações por ela já foram feitas desde a petição inicial. Então, não há o que se falar, data vênia, em cerceamento de defesa pela não realização dessa audiência de instrução. Até mesmo porque, sejamos sinceros, seria basicamente o banco perguntar à parte autora se ela realizou o contrato, sendo que ela nega, né? O segundo ponto é sobre uma suposta ausência de ofício ao Banco Bradesco, que era o banco que a parte autora tinha na época dos fatos, em que o banco sustenta que seria necessário enviar um ofício a esse banco para apresentar o extrato referente ao período em que a parte autora teria supostamente recebido o valor, que foi em novembro de 2020. Entretanto, Excelências, também para esse ponto, não há o que se falar em qualquer tipo de cerceamento de defesa, uma vez que em 2 momentos a parte autora já havia juntado esses extratos. Num primeiro momento, junto com a petição inicial, ela já havia apresentado um extrato. Esse extrato está presente no ID 2514-9223, e no momento da réplica, a gente também apresentou um extrato que foi apresentado pelo próprio Banco Bradesco em um outro processo. O processo é o de número 0814538-26.2023. É até um processo que tramita na 4ª Vara Civil de Mossoró e que está constante no ID 2514-9257. Também, nesses 2 documentos, não consta qualquer tipo de transferência ou aproveitamento por parte da autora relativa a esse suposto valor que o Banco Itaú alega que ela recebeu. Então,
foi provado nos autos que a parte autora não recebeu tal quantia. Isso nos leva a outro ponto, que é a compensação, uma suposta compensação desse crédito. Ora, excelências, como compensar algo que a parte autora não recebeu? Como compensar algo inexistente no processo? O quarto ponto, que é alegado pelo Banco Itaú em sua apelação, seria uma suposta falta de fundamento para a devolução em dobro. Ora, excelências, aqui não preciso nem também de muita digressão. Aplica-se, nesse caso, o termo 929 do STJ, que estabeleceu a tese de que, a partir do final de março de 2021, toda e qualquer quantia que é descontada indevidamente, ela tem que ser devolvida em dobro, independente de má-fé demonstrada pelo banco. Em período anterior, o STJ define que deveria ser apresentada a questão, deveria ser comprovada a questão da má-fé. E aí, nesse caso, eu utilizo da fundamentação que foi utilizada pela juíza da 2ª Vara Civil de Mossoró, nesse caso, até mesmo também tratando acerca da responsabilidade objetiva e do artigo 14 do CDC, que trata do risco de empreendimento. E a juíza, de maneira muito sapiente, destaca que o contrato ele consta de um erro grosseiro por parte, enfim, constando lá na assinatura do suposto contrato, logo, sendo a parte autora vítima, né, das fragilidades do sistema por parte do banco, demonstra-se aí a má-fé por parte do banco. Por fim, o último tópico, que é utilizado pela apelante, né, pelo banco apelante em sua apelação, seria em relação ao termo inicial da incidência de juros em relação à questão do dano moral, em que eles alegam um suposto erro material, uma vez que o réu defende que os juros deveriam ser contados a partir da data do arbitramento. E aqui também não carece de maiores digressões, uma vez que se aplica a súmula número 54 do STJ. Aqui há uma confusão por parte do banco, uma vez que a data do arbitramento ela é fixada para fins de correção monetária e não de aplicação de juros. Por fim, mas não menos importante, e aí cabe até mesmo uma interpretação do nobre relator, né, o excelentíssimo senhor Dilermando Mota, em relação à questão se o banco apelante se utiliza da questão do dano moral, porque não é um tópico, basicamente é um pedido ao final da sua apelação para que seja minorado, mas assim, aqui defendemos a questão da manutenção da sentença, uma vez que o valor arbitrado para fins de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo pedagógico. Tá? Em relação a esse tocante, é importante dizer assim, não há que se falar em enriquecimento ilícito aqui, por parte da autora, uma vez que a gente está falando aqui de uma senhora idosa, iletrada, ela basicamente ela não assina o nome, ela desenha o nome dela, bem da verdade é que é essa, e assim, não há o que se falar em qualquer hipótese de enriquecimento ilícito, uma vez que o valor que foi fixado para fins de dano moral, de maneira alguma vai elevar o status social da parte autora, nem tampouco dizer e vai definir que ela vai se enriquecer ilicitamente. Então, agradeço a atenção de todos e pugnamos aqui pela manutenção da sentença, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais. Obrigado, excelências. A advogada que se apresenta como advogada do Banco Itaú, poderia se identificar, por favor? Claro, excelência. Bom dia. Meu nome é Cíntia Souza Lemos Couto, OAB Bahia 47126. Vossa Excelência não requeriu
a sustentação oral, a defesa oral, conforme dispõe o regimento deste tribunal. Mas eu adianto a Vossa Excelência que há o voto do relator mantendo a sentença e 2 votos discordando parcialmente para afastar o dano moral. Então nós vamos ter o quórum ampliado, oportunidade em que Vossa Excelência, se inscrevendo, poderá fazer a sua sustentação oral relativamente a todos os aspectos. Ok, doutora? Tudo bem, doutor. Nós peticionamos aos autos no ID, se eu puder falar. Como? 278, 786, 89, o pedido de sustentação oral. Só para deixar esclarecido. E também renovar os pedidos de desculpa, porque a intenção não foi atrapalhar o colega no momento da sessão. Não há problema, não há dificuldade. Esse outro processo, doutora, nós precisamos identificar que o pedido de sustentação oral é feito no próprio sistema especificamente. Nos autos, a assessoria não vai examinar. Mas eu preciso do número aqui. Não, foi desse mesmo, Excelência. Só para dizer que nos autos. Mas o sistema aqui não é nos autos, esclareceu. né? A secretaria pode esclarecer a Vossa Excelência depois como é o procedimento. Como vai ser ampliado, não vai haver prejuízo, já que a maioria está afastando o dano moral e Vossa Excelência haverá de ter a oportunidade de fazer a sua defesa pedindo a sustentação oral conforme as normas do tribunal. Ok? Tudo bem, mas agradeço a Bom atenção. dia e estamos à disposição. Obrigada. De nada. O 21 foi julgado, o 22, doutora Flávia Iuque Costa Rama. Sou eu, Excelência, presente. Da Unimed. Agravante, nós estamos mantendo a sentença, a decisão, aliás, no De indeferimento. No 22. Ok? Dispensa, Excelência, a sustentação. Pois não. Obrigada. O 23, Adriana Fernanda de Lima já foi julgado. Não foi? Não. Tá, o pedido de vista do desembargador Dilermano está divergindo do relator. Já foi feita sustentação. Tem um voto aqui bem explicativo, não sei se seria necessário, mas divergindo em parte. Voto divergente, e talvez fosse interessante. Não sei, que a doutora precisa tomar conhecimento, não é qual é o teor do voto, né? Mas vai tomar pelo sistema, não é? Tem dois votos aqui bem longos. Relatoria desembargador Cornélio, é isso? Relatoria desembargador Cornélio, eu estou vinculado e estou dividindo em parte, em algumas situações. Eu estou votando aqui. Expedito está votando, eu não estou votando nesse processo, não. É porque eu estou vinculado. Vossa Excelência está de férias, eu estou vinculado. Desembargador Expedito está votando, né? O 23 eu não estou votando. Passar uma cópia, 2 votos bem densos. Há também a questão do 24, não é? Uma divergência está conecta com 23, não é isso? 23 e 24, 23 e 24. O 25 não está em mesa, desembargador Expedito. O 26 foi julgado. E o 27, doutor Renato já fez a sustentação a pedido de vistas para mim. 27. Já está disponível esse voto, cara? Já está votado, estou acompanhando o relator. Pois não, doutora Adriana, por favor. Deve ter. Ele tomou conhecimento do voto vista antes da sessão. Foi que está disponibilizado, já está disponibilizado o voto vista. Porque a doutora precisa tomar conhecimento, Pois não, doutora, à disposição. No 25... O 25 é... Não há pedido de sustentação. Está com vista para o desembargador Expedito, né? Mais algum advogado presente na sala virtual ou fisicamente? O 27 também já foi? Não havendo
A presidência cumprimenta a todos, desejando saúde e as respectivas famílias. Cumprimentar o jovem promotor de justiça que abrilhantou a nossa sessão hoje e que volte outras vezes aqui ao tribunal. Nos dará prazer. Bom dia a todos.